Babá revela segredo surpreendente sobre autismo em criança após chocante descoberta. Ana sempre foi uma babá dedicada, mas nada a preparou para o desafio que estava por vir. Lucas, um menino de 6 anos, morava na pequena cidade onde Ana cresceu. Ele era diferente e isso chamava a atenção de todos. Não apenas pelo seu jeito peculiar, mas também por sua habilidade única em resolver quebra-cabeças. Era impressionante. Em questão de minutos, ele completava os mais complexos desafios com um foco que muitas vezes deixava os adultos perplexos. Mas havia algo mais em Lucas. Algo que Ana só descobriria em um dia que começou como qualquer outro. A cidade estava ensolarada e calada. Características típicas de uma tarde de verão. Ana preparou o lanche para Lucas, enquanto ele montava um quebra-cabeça no chão da sala. De repente, o silêncio foi rompido por um grito. O pai de Lucas estava discutindo com a mãe dele, palavras pesadas que abafavam os risos de crianças na rua. Ana sentiu um frio na espinha. O pai de Lucas via o autismo do menino como uma maldição, enquanto a mãe, cheia de amor, tentava defendê-lo. Ana torceu para que aquilo não escalasse. Depois veio o acidente. Enquanto Ana preparava o lanche, Lucas, sempre curioso, decidiu se aproximar da piscina. Ele escorregou. O coração de Ana parou por um segundo. Ela ouviu o impacto e o splash da água. Seu corpo se moveu automaticamente. Pulou na piscina e rapidamente tirou Lucas de lá. A respiração dele estava entrecortada, os olhos arregalados. Naquele instante, Ana não pensou no perigo, apenas no menino que precisava dela. Após o susto, enquanto cuidava de Lucas, algo inexplicável aconteceu. Ele tinha montado um quebra-cabeça muito complicado e estava olhando fixamente para as peças. De repente, Ana percebeu que seu olhar parecia distante, como se estivesse em outro lugar. Começou a murmurar palavras sem sentido. Mas para Ana, aquelas palavras soavam como um aviso. Uma visão do futuro? A ideia era absurda! Mas ao investigar as peças que Lucas havia montado, ela encontrou uma série de imagens que pareciam um enigma. Cada peça revelava fragmentos de eventos que estavam por vir. O dilema começou a tomar forma. Deveria Ana contar à mãe de Lucas sobre esse talento extraordinário? A ideia de expor Lucas ao mundo que muitas vezes não compreende as diferenças a aterrorizava. Ela via o amor da mãe por seu filho e também o desprezo do pai. O que aconteceria se a verdade emergisse? Ana não queria que Lucas fosse explorado nem usado por aqueles que só enxergam o que há de normal. A tensão aumentava a cada dia. A mãe de Lucas começou a perder a batalha contra o pai, que a pressionava a consertar o menino. Ana olhava para Lucas, que ainda na inocência de seu mundo, brincava com as peças nas tardes quentes. O amor por ele crescia, e Ana se via em uma corrida contra o tempo. O futuro que ela tanto desejava para Lucas parecia mais distante. Nesse turbilhão de emoções e incertezas, a pergunta ecoava na mente de Ana. Até onde ela iria para proteger Lucas? E quando a verdade finalmente viesse à tona, o que aconteceria com ele? Hey! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixe aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana estava paralisada. O olhar fixo de Lucas, longe e distante, a fazia sentir um frio na espinha. O murmúrio que saía de seus lábios parecia um eco de algo indescritível. Ela queria entender, precisava desvendar aquela conexão, mas a cada segundo que passava, o desespero crescia dentro dela. E foi nesse momento que a porta da sala se abriu com força. Era o pai de Lucas, carregando consigo uma tempestade de raiva. O olhar dele encontrou o de Ana, e o clima pesado virou ainda mais sufocante. O que está acontecendo aqui? Ele disparou as palavras como se elas fossem balas. Ana sabia que precisava proteger Lucas, mas não sabia como encarar o pai de um jeito que não acendesse ainda mais suas chamas. Lucas não se movia. Ele continuava ali, olhando para aquelas peças, completamente alheio ao caos que se formava ao seu redor. Ana respirou fundo e decidiu que não poderia deixar o medo dominar. Ele está só fazendo um quebra-cabeça. Ela começou, tentando manter a calma, mas a voz estava trêmula. Então, Lucas, que parecia estar em um mundo à parte, de repente, disse uma frase que cortou o ar. As peças falam. As palavras vieram como um sussurro, mas cada um sentiu impacto. O pai arregalou os olhos e Ana sentiu um nó na garganta. O que isso significava? Havia algo ali, uma verdade que estava prestes a se revelar. Mas antes que Ana pudesse processar, uma sombra passou pela janela. Uma mulher, pálida e frenética, entrou na cena como um furacão. Era a mãe de Lucas, e seu estado descontrolado fez o coração de Ana acelerar. Lucas, o que está acontecendo? A voz da mãe tremia e o desespero nos olhos dela era palpável. Ana olhou para Lucas e tudo parecia em câmera lenta. Ele fez algo. Ana começou a explicar, mas antes que pudesse terminar, a mãe de Lucas se virou para o pai. Isso é culpa sua. Você não vê o que está fazendo com nosso filho? O clima que era pesadamente tenso agora se tornou uma batalha verbal. Os gritos ressoavam pela casa e Ana se viu entre os dois como se fosse um alvo nos campos de guerra. Ela precisava intervir, precisava fazer algo para evitar que aquilo se transformasse em uma tragédia ainda maior. Mas o que ela não esperava foi o que aconteceu em seguida. Lucas, sem qualquer aviso, deu um grito. Algo estava surgindo dele. Palavras que mais pareciam um aviso apocalíptico. As peças têm olhos. Elas sabem. Vão pegar você. O que era aquilo? Ana sentiu o suor escorregando pela testa. O pai de Lucas, tomado pela raiva, lançou o olhar ácido em direção ao menino. Cala a boca, Lucas. Você não sabe do que está falando. Foi então que a mulher estranha no canto, que ninguém tinha notado antes, pôs-se a rir. Um riso baixo e perturbador. A figura dela parecia familiar, mas Ana não conseguia entender como. E em um instante, a mulher se aproximou. Você tem razão, Lucas. As peças sabem, e todas as verdades estão prestes a vir à tona. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Todos pararam, e Ana sentiu o mundo ao redor girar. Quem era aquela mulher? E o que ela sabia que mudaria tudo?
O olhar de Lucas se iluminou de uma forma estranha, como se realmente estivesse vendo algo que ninguém mais podia. Nesse momento, toda a situação tomou um rumo que Ana nunca poderia ter imaginado. O que era apenas um dia comum se transformou em um pesadelo. E a única coisa que Ana sentiu foi um aperto no peito, como se fosse só o começo de algo muito maior. E no fundo, uma única pergunta ecoava em sua mente. O que mais estava escondido sob as peças daquele quebra-cabeça? Quando a mulher pálida atirou suas palavras enigmáticas no ar, a sala inteira ficou em silêncio. Ana sentiu as paredes se fecharem ao redor dela. O que aquela estranha sabia? O olhar de Lucas se iluminou, mas não com alegria. Era medo. Ele tremia, as pequenas mãos agarradas a uma peça de quebra-cabeça que agora parecia carregar um peso muito maior do que antes. A mãe de Lucas, com os olhos cheios de desespero, se virou para o menino. O que você quer dizer com isso, filho? O que as peças sabem? A voz dela era um misto de pavor e esperança. Mas Ana estava prestando atenção à mulher. Algo no jeito dela a fazia sentir que havia mais do que aparentava. Lucas, ainda em transe, balançou a cabeça, tentando encontrar as palavras. Elas veem Udo, veem você, mamãe, e o papai. O pai começou a se mover como uma fera presa, a fúria crescendo em seu peito. Cala a boca, garoto. Você só tá falando bobagens. Mas o grito não teve efeito. Lucas já estava em outro mundo. Você tem que ouvir, Lucas. A mulher não se segurou. Ela se adiantou, aproximando-se de Lucas. A verdade está escondida e você pode liberá-la. Todos vão saber. O clima ficou eletrizante. Ana sentiu um calafrio. Essa mulher tinha uma missão e ela não estava lá para brincar. E então, tudo aconteceu rápido. Um barulho alto, uma batida forte na porta. O barulho ecoou pela sala, como um trovão. A porta se abriu com violência e, para surpresa de todos, uma figura conhecida entrou. Era a avó de Lucas. Uma mulher muito respeitada na cidade. Uma pessoa que todos olhavam com reverência. Mas a expressão no rosto dela era de pânico. O que está acontecendo aqui? Ana ficou paralisada. A avó de Lucas tinha um alto poder sobre a família, e sua presença mudaria tudo. O pai de Lucas se virou, nervoso. Você não tem que estar aqui, mãe. Mas a avó ignorou, seu olhar fixo em Lucas. Me diga, meu querido, o que você está vendo? Lucas respirou fundo, como se tentasse encontrar a força de que precisava. As peças dizem que ele está vindo, a sombra. E quando ele chegar, tudo vai mudar. Ao dizer isso, ele tremia tanto que Ana temeu que ele pudesse desabar. O pai de Lucas ficou pálido. O quê? O que você quer dizer com isso? Mas antes que pudesse articular qualquer outra frase, a mulher pálida deu um passo à frente. Vocês não entendem. Ele não é só um menino. Ele é a chave. Ele pode ver o que ninguém mais vê. E as peças do quebra-cabeça não mentem. O ambiente estava carregado. Os olhos de todos se voltaram para a mulher. E cada uma à sua maneira começou a sentir o peso de suas palavras. Ana percebeu que de uma maneira terrível, tudo estava se conectando. A briga familiar, o desconforto com o autismo de Lucas, o talento dele. Tudo era parte de um plano maior, algo que havia sido escondido sob a superfície. E, de repente, a conexão fez sentido.
O olhar distante de Lucas não era apenas distração. Era uma visão que o unia ao mundo de forma que ninguém poderia imaginar. Mas a ideia de que Lucas poderia ser o alvo de algo maligno, ele está vindo, a fez sentir um nó na garganta. O que isso significava? Não podemos perder tempo, exclamou a avó, sua força emergindo na urgência do momento. Nós precisamos de proteção. Eles não vão parar até conseguirem o que querem. Aquilo ressoou em Ana como um sino. O olhar firme da avó cutucou uma perspectiva diferente sobre a família de Lucas. Um segredo que ela nunca havia imaginado. Ana estava dividida entre o desejo de proteger Lucas e a necessidade de entender verdadeiramente o que estava acontecendo. Enquanto todos em sua volta discutiam e seus rostos estavam contorcidos de preocupação, uma única pergunta preenchia sua mente. Ninguém estava a salvo. Mas o que Lucas sabia e o que está prestes a ser revelado poderia mudar tudo. Ela teria que descobrir antes que fosse tarde demais. Ana estava paralisada. O olhar fixo de Lucas, longe e distante, a fazia sentir um frio na espinha. O murmúrio que saía de seus lábios parecia um eco de algo indescritível. Mas a tensão naquela sala não podia ser ignorada. Enquanto a avó de Lucas tentava entender o que seu neto havia querido dizer. Ansiedade! E Ana percebeu que cada segundo contava. Precisamos ir! Agora! Gritou a avó, sua voz cheia de urgência. Se o que ele diz é verdade, precisamos nos preparar. Ele pode estar mais perto do que pensamos. Ana sentiu que o pânico começava a se espalhar entre todos os presentes. O pai de Lucas olhava para a mãe, o medo e a negação conflitando em sua expressão. Isso é loucura! Lucas está apenas imaginando coisas. Ele parecia acreditar que estava protegendo a família. Mas Ana sabia que o menino falava com uma verdade que ninguém entendia. Então, uma explosão de luz e barulho interrompeu a discussão. Todos se voltaram para a janela. Um carro preto com janelas escuras estacionou abruptamente em frente à casa. O motor roncou. E a ideia de que alguém tivesse vindo para confrontá-los tornou-se palpável. Ana sentiu uma onda de terror. Quem é? Ela sussurrou, seu coração martelando no peito. A avó de Lucas olhou para os filhos, seus olhos arregalados. Eu não sei, mas precisamos esconder o Lucas. A ordem foi rápida, mas o movimento hesitante deles apenas aumentou a tensão. O carro estava ligado e a porta do motorista se abriu lentamente. Uma figura alta e encapuzada saiu do veículo. Parecendo uma sombra que tomava forma, Ana sentiu seu corpo responder a um instinto primitivo. Era hora de proteger. Lucas, vem aqui! Ela o puxou para o lado, enquanto todos ficavam paralisados, os olhos fixos no estranho que se aproximava. O coração de Ana disparava. O estranho começou a andar em direção à casa com passos largos e confiantes. Lucas? A voz era baixa, quase um sussurro, mas poderosa. Você não sabe o que está por vir, mas eu sei. O medo tomou conta. O ambiente ficou pesado, como se o ar tivesse se tornado denso. Quem é você? Gritou o pai de Lucas, sua voz ecoando pela sala. O homem parou e olhou para ele.
um sorriso enigmático cruzando seu rosto. Um amigo? Ou talvez um inimigo? Depende de como você vê as coisas. Aquela resposta fez Ana sentir as pernas tremerem. Você não pode estar aqui. A avó de Lucas se posicionou à frente da família, protegendo o neto como uma leoa faria. Sai daqui, antes que eu chame a polícia. Mas o homem apenas riu. Um som baixo e perturbador que reverberou pela sala. Era um riso que parecia conhecer segredos sombrios. E então, em um instante que se estendeu como uma eternidade, o homem removeu o capuz. O rosto que se revelou deixou todos em choque. Ele era alguém que Ana conhecia bem. Alguém que havia desaparecido da vida deles há anos. O coração dela disparou. A conexão que ela via era inegável. Lucas, é hora de você entender a verdade sobre a sua linhagem. O homem olhou diretamente para Lucas. A sala girou em um turbilhão de emoções. A avó de Lucas começou a tremer. Não, não pode ser você. Uma lágrima escorreu pelo seu rosto. E Ana, em meio ao caos, sentiu que estava pegando fogo. Os relacionamentos que sempre foram claros agora se tornavam borrões pantanosos. O avô de Lucas, que todos acreditavam ter morrido em um acidente, estava vivo e trazia consigo uma verdade devastadora. Todas as peças do quebra-cabeça, Lucas, elas falam. Você é parte de algo muito maior. E eles virão atrás de você. Ao ouvir isso, Lucas arregalou os olhos, aterrorizado, começando a entender a gravidade da situação que estava prestes a desmoronar ao seu redor. Ana desejou que tudo voltasse ao normal, mas sabia que isso nunca aconteceria novamente. O que mais estava escondido sob as peças daquele quebra-cabeça? E mais importante, quem eram eles? As respostas estavam se aproximando, mais sombrias do que todos podiam imaginar. Ana estava paralisada. O olhar fixo de Lucas, longe e distante, a fazia sentir um frio na espinha. O murmúrio que saía de seus lábios parecia um eco de algo indescritível. Mas a tensão naquela sala não podia ser ignorada. Enquanto a avó de Lucas tentava entender o que seu neto havia querido dizer. A atmosfera pulsava com ansiedade. E Ana percebeu que cada segundo contava. "Precisamos ir! Agora!" gritou a avó, sua voz cheia de urgência. "Se o que ele diz é verdade, precisamos nos preparar. Ele pode estar mais perto do que pensamos." Ana sentiu que o pânico começava a se espalhar entre todos os presentes. O pai de Lucas olhava para a mãe, o medo e a negação conflitando em sua expressão. Isso é loucura. Lucas está apenas imaginando coisas. Ele parecia acreditar que estava protegendo a família. Mas Ana sabia que o menino falava com uma verdade que ninguém entendia. Então, uma explosão de luz e barulho interrompeu a discussão. Todos se voltaram para a janela. Um carro preto, com janelas escuras, estacionou abruptamente em frente à casa. O motor roncou, e a ideia de que alguém estivesse vindo para confrontá-los tornou-se palpável. Ana sentiu uma onda de terror. "Quem é?" ela sussurrou, seu coração martelando no peito. A avó de Lucas olhou para os filhos, seus olhos arregalados. "Eu não sei, mas precisamos esconder o Lucas." A ordem foi rápida, mas o movimento hesitante deles apenas aumentou a tensão. O carro estava ligado e a porta do motorista se abriu lentamente. Uma figura
alta e encapoçada, saiu do veículo, parecendo uma sombra que tomava forma. Ana sentiu seu corpo responder a um instinto primitivo. Era hora de proteger. Lucas, vem aqui! Ela o puxou para o lado enquanto todos ficavam paralisados, os olhos fixos no estranho que se aproximava. O coração de Ana disparava. O estranho começou a andar em direção à casa, com passos largos e confiantes. Lucas! A voz era baixa, quase um sussurro, mas poderosa. Você não sabe o que está por vir, mas eu sei. O medo tomou conta. O ambiente ficou pesado, como se o ar tivesse se tornado denso. Quem é você? Gritou o pai de Lucas, sua voz ecoando pela sala. O homem parou e olhou para ele, um sorriso enigmático cruzando seu rosto. Um amigo, ou talvez um inimigo. Depende de como você vê as coisas. Aquela resposta fez Ana sentir as pernas tremerem. Você não pode estar aqui. A avó de Lucas se posicionou à frente da família, protegendo o neto como uma leoa faria. Sai daqui antes que eu chame a polícia. Mas o homem apenas riu, um som baixo e perturbador que reverberou pela sala. Era um riso que parecia conhecer segredos sombrios. E então, em um instante, que se estendeu como uma eternidade, o homem removeu o capuz. O rosto que se revelou deixou todos em choque. Ele era alguém que Ana conhecia bem. Alguém que havia desaparecido da vida deles há anos. O coração dela disparou. A conexão que ela via era inegável. Lucas, é hora de você entender a verdade sobre a sua linhagem. O homem olhou diretamente para Lucas. A sala girou em um turbilhão de emoções. A avó de Lucas começou a tremer. Não, não pode ser você! Uma lágrima escorreu pelo seu rosto e Ana, em meio ao caos, sentiu que estava pegando fogo. Mas antes que alguém pudesse reagir, uma explosão ensurdecedora irrompeu do carro. A porta se abriu abruptamente, arremessando as partes do veículo para longe. E uma luz ofuscante surgiu. Ana fechou os olhos, o calor do fogo atingindo seu rosto enquanto um tremor a fazia perder o equilíbrio. Quando ela abriu os olhos novamente, o cenário fora do controle. O carro estava em chamas e dentro da luz, uma figura familiar emergiu. Era uma mulher. Ana reconheceu imediatamente. Era a mãe de Lucas, mas não a mesma mulher que ela conhecia. Ela estava diferente, mais jovem, mais intensa. Você não entende, eu sou a verdadeira mãe dele. A voz da mulher carregava um peso de dor e raiva. Ana ficou paralisada. O que isso significava? A mulher havia desaparecido e agora estava de volta para reivindicar seu papel. O choque deixou a sala em um silêncio pesado, enquanto todos absorviam a nova realidade. Lucas ficou em estado de choque, seus olhos agora repletos de compreensão e medo. Então, as peças falam? Por que você está como elas? As palavras dele cortaram o ar gelado. Ana sentiu seu estômago revirar. Aquilo estava mudando tudo. Todos os segredos que acreditavam estar escondidos agora estavam à vista. O pai de Lucas olhou entre as duas mulheres, incapaz de entender. Mas você estava morta! A incredulidade na voz dele ecoava a confusão na sala. Eu não morri. Eu estava escondida. Eles me forçaram a ir, mas Lucas sempre foi a chave. Precisamos sair daqui. Eles estão vindo. A urgência na voz dela estava clara. Mas antes que todos pudessem conversar, um ruído baixo começou a acender do carro em chamas.
O que mais estava escondido sob as peças daquele quebra-cabeça? O que realmente significava ser parte daquela linhagem? Ana sentiu o pânico tomar conta. Tudo o que sabiam estava prestes a ser transformado. E a pergunta pairava no ar: podiam confiar naquela mulher? E mais importante, quem eram eles? A incerteza deixava cada coração mais pesado, esperando que a verdade finalmente emergisse. Ana estava em choque. A mulher à sua frente, a mãe de Lucas, estava viva e agora dizia que era a verdadeira mãe dele. O coração dela disparou ao perceber que tudo estava prestes a mudar. Mas teve pouco tempo para pensar. O carro em chamas começava a explodir em estalos e a fumaça enchia o ar, tornando tudo ainda mais caótico. "Todos pra dentro!" gritou a avó, tentando manter a calma, enquanto empurrava Lucas para longe do fogo. Mas a mulher que estava lá, se passando pela mãe de Lucas, olhou intensamente para o menino. "Você precisa entender, Lucas. Não é só uma vida normal. A linhagem que você carrega pode ser nosso salvador ou nossa destruição." As palavras dela empurraram bolha de tensão até o limite. E Ana percebeu que algo estava muito errado. "Que quer dizer com isso?" perguntou, tentando soar firme, mas sua voz tremia. A mulher sorriu, mas era um sorriso que não alcançava seus olhos. "Eles vêm. Eles sempre vêm. E só Lucas pode impedi-los. Ele é a chave. A chave para abrir as portas que eles querem fechar. Ou destruir." O pai de Lucas, incrédulo, começou a recuar. "Você não pode estar falando sério. Isso é loucura. Você está inventando tudo isso." Mas a avó não olhou para ele. Seu olhar estava fixo na mulher. "Quem são eles? O que você fez para que eles viessem?" "Atrás do meu neto." Não havia tempo para responder. A figura encapuzada que havia saído do carro agora olhava diretamente para Lucas, como se visse algo dentro dele que ninguém mais poderia. "A verdade é muito mais complexa do que você imagina, minha querida", disse ele suavemente, mas com um tom que fazia o corpo de Ana se arrepiar. "Os erros do passado não podem ser corrigidos, e Lucas não pode escapar do seu destino." A sala estava em um silêncio mortal. O garoto estava congelado, a mente dele girando com as reverberações das palavras. "O que isso significa?" sussurrou Lucas, seus olhos arregalados com uma combinação de medo e curiosidade. E foi nesse momento que a mulher começou a se transformar, não em uma figura mítica ou poderosa, mas em uma imagem assustadora e sufocante. O corpo dela parecia distorcido, como se a realidade estivesse desmoronando ao seu redor. Ana sentiu seu estômago dar um nó. O que estava acontecendo? "Lucas!" ela gritou, tentando puxá-lo para longe. Mas ele estava paralisado, preso em um feitiço de terror. "Eu sou a chave", a mulher sussurrou, com uma voz que não parecia mais humana. "E você sempre foi o mais importante. Mas, se não agir rápido, perderemos tudo. Eles querem sua essência." Então, uma tremenda explosão reverberou pela casa. Uma onda de choque que a fez dobrar os joelhos. Ana se forçou a olhar e viu monstros que saíam do fundo da fumaça, engolindo seu mundo. Figuras corrompidas, rostos distorcidos, mãos que se estendiam como garras. "Lucas, saia!" gritou a avó. Mas Ana também sabia que não havia como fugir. O passado, os segredos, a mentira,
Tudo estava desmoronando. E a última verdade que ela precisava desvendar estava prestes a ser revelada no caos. Foi então que a mulher revelou uma caixa. Brilhava como uma estrela, cercada por uma luz dourada. Dentro está a única forma de devotá-los, mas precisará sacrificar o que mais ama. As palavras ecoaram como um trovão num céu limpo, e Ana sentiu um pânico visceral. O que ela poderia perder? E naquele instante, Lucas caiu em si. Não, não há nada que você possa fazer que vá me separar deles. Essa resistência provocou um pequeno tremor, como um eco distante de esperança. Mas, mesmo assim, a questão pairava no ar. Até onde iriam para preservar a verdade? Ana precisava decidir. O que eram aquelas figuras? O que mais estava escondido sob as peças desse quebra-cabeça? A respiração dela estava pesada e todos pareciam prontos para o impensável. Enquanto o orgulho, a dor e a necessidade de proteger Lucas colidiam numa tempestade irreversível. O que aconteceria a seguir? Uma escolha fatídica estava à frente e o relógio não parava. Ana estava paralisada. O olhar fixo de Lucas, longe e distante, a fazia sentir um frio na espinha. O murmúrio que saía de seus lábios parecia um eco de algo indescritível. Mas a tensão naquela sala não podia ser ignorada. A avó de Lucas tentava entender o que seu neto havia querido dizer. A atmosfera pulsava com ansiedade e Ana percebeu que cada segundo contava. "Precisamos ir agora!" gritou a avó, sua voz cheia de urgência. "Se o que ele diz é verdade, precisamos nos preparar. Ele pode estar mais perto do que pensamos." O pânico começava a se espalhar entre todos os presentes. O pai de Lucas olhava para a mãe, o medo e a negação conflitando em sua expressão. "Isso é loucura! Lucas está apenas imaginando coisas." Ele parecia acreditar que estava protegendo a família, mas Ana sabia que o menino falava com uma verdade que ninguém entendia. Então, uma explosão de luz e barulho interrompeu a discussão. Todos se voltaram para a janela. Um carro preto com janelas escuras estacionou abruptamente em frente à casa. O motor roncou e a ideia de que alguém estivesse vindo para confrontá-los tornou-se palpável. Ana sentiu uma onda de terror. "Quem é?" ela sussurrou, seu coração martelando no peito. A avó de Lucas olhou para os filhos, seus olhos arregalados. "Eu não sei, mas precisamos esconder o Lucas." A ordem foi rápida, mas o movimento hesitante deles apenas aumentou a tensão. O carro estava ligado e a porta do motorista se abriu lentamente. Uma figura alta e encapuzada saiu do veículo, parecendo uma sombra que tomava forma. Ana sentiu seu corpo responder a um instinto primitivo. Era hora de proteger. "Lucas, vem aqui!" Ela o puxou para o lado, enquanto todos ficavam paralisados, os olhos fixos no estranho que se aproximava. O coração de Ana disparava. O estranho começou a andar em direção à casa com passos largos e confiantes. "Lucas." A voz era baixa, quase um sussurro, mas poderosa. "Você não sabe o que está por vir, mas eu sei." O medo tomou conta. O ambiente ficou pesado, como se o ar tivesse se tornado denso. "Quem é você?" gritou o pai de Lucas, sua voz ecoando pela sala. O homem parou e olhou para ele, um sorriso enigmático cruzando seu rosto. "Um amigo ou talvez um inimigo. Depende de como você vê as coisas." Aquela resposta fez Ana sentir as pernas tremerem. "Você não pode estar aqui."
A avó de Lucas se posicionou à frente da família, protegendo o neto como uma leoa faria. Sai daqui, antes que... Eu chamei a polícia! Mas o homem apenas riu, um som baixo e perturbador que reverberou pela sala. Era um riso que parecia conhecer segredos sombrios. E então, em um instante que se estendeu como uma eternidade, o homem removeu o capuz. O rosto que se revelou deixou todos em choque. Ele era alguém que Ana conhecia bem. Alguém que havia desaparecido da vida deles há anos. E o coração dela disparou. A conexão que ela via era inegável. Lucas, é hora de você entender a verdade sobre a sua linhagem. O homem olhou diretamente para Lucas. A sala girou em um turbilhão de emoções. A avó de Lucas começou a tremer. Não, não pode ser você. Uma lágrima escorreu pelo seu rosto. E Ana em meio. Oh, caos! Sentiu que estava pegando fogo. Mas eu pensei que você estivesse morto. O pai de Lucas quase gritou, desesperado, enquanto a tensão havia chegado a um nível insuportável. A avó balançou a cabeça. A expressão dela misturada com confusão e dor. O que você quer dizer com isso? O que você fez? O homem curvou-se levemente para Lucas. Sua voz suave. Você tem um destino, garoto. Eles virão atrás de você. E se você não se preparar, tudo o que você ama ficará sob ameaça. Lucas engoliu em seco, os olhos arregalados. Então uma sombra se aproximou rapidamente da entrada. Ana mal teve tempo de perceber. Mas era a mulher que antes parecia ser a mãe de Lucas, agora dançando entre sua presença. E a figura do homem. Você não pode confiar nele. Ele mentiu sobre tudo. Sua voz transbordava raiva e dor. Ele me mentiu. Ele é a razão do seu sofrimento, Lucas. A revelação caiu como um raio em um dia ensolarado. Ana tentou segurar o pulso de Lucas, mas ele estava paralisado. A mente dele girando com as revelações. Quem é ele, mãe? O que você não me contou? O menino olhou para a mulher que, de repente, parecia mais uma estranha do que sua mãe verdadeira. A avó começou a respirar com dificuldade, a tensão se acumulando. Você precisa entender, Lucas. O que está acontecendo não é só entre vocês. Isso afeta a todos. A voz dela estava tão fraca que mal era um sussurro. O homem, agora com um olhar preocupado, virou-se para a avó. Se você não parar com essa luta interna, todos nós perderemos, incluindo você. Ana percebeu que o tempo estava se esgotando. As paredes pareciam se fechar. O perigo se aproximando. Uma pergunta ecoou em sua mente. Quais segredos mais estavam escondidos sob as peças desse quebra-cabeça? O que realmente significava ser parte daquela linhagem? E mais importante, deles. Porque nesse momento, tudo o que conheciam parecia prestes a desmoronar em uma nova realidade, onde as alianças e verdades eram fluidas e traiçoeiras. Ana estava em choque. A mulher à sua frente, a mãe de Lucas, estava viva e agora dizia que era a verdadeira mãe dele. O coração dela disparou ao perceber que tudo estava a mudar. Mas teve pouco tempo para pensar. O carro em chamas começava a explodir em estalos, e a fumaça encheu o ar, tornando tudo ainda mais caótico. Todos para dentro! Gritou a avó, tentando manter a calma enquanto empurrava Lucas para longe do fogo. Mas a mulher que estava lá, se passando pela mãe de Lucas, olhou intensamente para o menino. Você precisa entender, Lucas. Não é só uma vida normal. A linhagem que você carrega pode ser nosso salvador ou nossa destruição. As palavras dela empurraram uma bolha de tensão até o limite, e Ana percebeu que algo estava muito errado. O que você quer dizer com isso? Perguntou.
tentando soar firme, mas sua voz tremia. A mulher sorriu, mas era um sorriso que não alcançava seus olhos. Eles sempre vêm, e só Lucas pode impedi-los. Ele é a chave para abrir as portas que eles querem fechar ou destruir. O pai de Lucas, incrédulo, começou a recuar. Você não pode estar falando sério. Isso é loucura. Você está inventando tudo isso. Mas a avó não olhou para ele. Seu olhar estava fixo na mulher. Quem são eles? O que você fez para que eles viessem atrás do meu neto? Não havia tempo para responder. A figura encapuzada que havia saído do carro agora olhava diretamente para Lucas, como se visse algo dentro dele que ninguém mais poderia. A verdade é muito mais complexa do que você imagina, minha querida, disse ele suavemente, mas com um tom que fazia o corpo de Ana se arrepiar. Os erros do passado não podem ser corrigidos e Lucas não pode escapar do seu destino. A sala estava em um silêncio mortal. O garoto estava congelado, a mente dele girando com as reverberações das palavras. O que isso significa? Sussurrou Lucas, seus olhos arregalados com uma combinação de medo e curiosidade. E foi nesse momento que a mulher começou a se transformar. Não em uma figura mítica ou poderosa, mas em uma imagem assustadora e sufocante. O corpo dela parecia distorcido, como se a realidade estivesse desmoronando ao seu redor. Ana sentiu seu estômago dar um nó. O que estava acontecendo? Lucas! Ela gritou, tentando puxá-lo para longe. Mas ele estava paralisado, preso em um feitiço de terror! Eu sou a chave! A mulher sussurrou, com uma voz que não parecia mais humana. E você sempre foi o mais importante! Mas se não agir rápido, perderemos tudo! Eles querem sua essência! Então, a porta da frente se abriu com um estrondo. Uma rachada de vento frio entrou na sala e na entrada apareceu uma figura que fez todos congelarem. Era Lucas, mas não o Lucas que conheciam. Ele parecia mais velho. Seus olhos agora brilhavam com uma intensidade sobrenatural. "Pare!" gritou ele. E todos sentiram o arrepio passar pela espinha. "Eu estou aqui!" A mulher olhou para o outro Lucas, a confusão estampada no rosto dela. "O que? Como você está aqui? Eu sou quem você realmente queria proteger, mas você não me contou a verdade." A intensidade nas palavras dele era palpável. A sala estava em tumulto. O pai de Lucas olhava de um lado para o outro, perdido. A avó tinha a mão no peito, como se o coração estivesse prestes a explodir. E então, como se a própria sala estivesse reagindo ao desespero deles, as luzes começaram a piscar. Uma sensação estranha e pesada tomou conta do ambiente. "O que está acontecendo?" gritou a mãe de Lucas, agachando-se. E nesse momento, o chão tremeu. Ana viu a figura encapuzada fazer um movimento rápido, e a mulher que se passava pela mãe de Lucas começou a desmoronar, como se estivesse se desintegrando em partículas de luz. "Não pode acabar assim!" ela gritou, enquanto o espaço ao redor começou a se distorcer, como um espelho quebrado. Lucas, o verdadeiro, gritou: "Eles estão vindo! O que a mamãe fez? A escolha foi dela." O pânico tomou conta da sala. As paredes começavam a se fechar sobre eles, enquanto um vórtice de energia parecia se formar no centro da sala, ameaçando consumir todos ali. Ana sentiu que o chão dela deslizava. A luz escurecia.
O que exatamente estava sendo revelado? A verdade escondida por trás de camadas de mentiras. Agora estava exposta no caos. O que significava ser parte daquela linhagem? E mais importante, quem eram eles? A incerteza deixava cada coração mais pesado, enquanto o que parecia uma luta familiar se transformava em uma batalha cósmica, onde cada um deles poderia ser o responsável pelo destino de todos. E a única certeza era que suas vidas nunca mais seriam as mesmas. Ana estava em choque. A mulher à sua frente, a mãe de Lucas, estava viva e agora dizia que era a verdadeira mãe dele. O coração dela disparou ao perceber que tudo estava prestes a mudar. Mas teve pouco tempo para pensar. O carro em chamas começava a explodir em estalos, e a fumaça enchia o ar, tornando tudo ainda mais caótico. "Todos, para dentro!" gritou a avó, tentando manter a calma enquanto empurrava Lucas para longe do fogo. Mas a mulher que estava lá, se passando pela mãe de Lucas, olhou intensamente para o menino. "Você precisa entender, Lucas. Não é só uma vida normal. A linhagem que você carrega pode ser nosso salvador ou nossa destruição." As palavras dela empurraram uma bolha de tensão até o limite, e Ana percebeu que algo estava muito errado. "O que você quer dizer com isso?" perguntou, tentando soar firme, mas sua voz tremia. A mulher sorriu, mas era um sorriso que não alcançava seus olhos. "Eles vêm, eles sempre vêm, e só Lucas pode impedi-los. Ele é a chave para abrir as portas que eles querem fechar ou destruir." O pai de Lucas, incrédulo, começou a recuar. "Você não pode estar falando sério. Isso é loucura! Você está inventando tudo isso." Mas a avó não olhou para ele. Seu olhar estava fixo na mulher. "Quem são eles? O que você fez para que eles viessem atrás do meu neto?" Não havia tempo para responder. A figura encapuzada que havia saído do carro agora olhava diretamente para Lucas, como se visse algo dentro dele que ninguém mais poderia. "A verdade é muito mais complexa do que você imagina, minha querida", disse ele suavemente, mas com um tom que fazia o corpo de Ana se arrepiar. "Os erros do passado não podem ser corrigidos, e Lucas não pode escapar do seu destino." A sala estava em um silêncio mortal. O garoto estava congelado, a mente dele girando com as reverberações das palavras. "O que isso significa?" sussurrou Lucas, seus olhos arregalados com uma combinação de medo e curiosidade. E foi nesse momento que a mulher começou a se transformar. Não em uma figura mítica ou poderosa, mas em uma imagem assustadora e sufocante. O corpo dela parecia distorcido, como se a realidade estivesse desmoronando ao seu redor. Ana sentiu seu estômago dar um nó. O que estava acontecendo? "Lucas!" ela gritou, tentando puxá-lo para longe. Mas ele estava paralisado, preso em feitiço de terror. "Eu sou a chave", a mulher sussurrou, com uma voz que não parecia mais humana. "E você sempre foi o mais importante. Mas se não agir rápido, perderemos tudo. Eles querem sua essência." Então uma sombra se projetou na porta e todos viraram a cabeça. Era a sombra de alguém que eles conheciam, mas não esperavam ver. A figura era familiar. Era a irmã da avó de Lucas, uma mulher que havia desaparecido há anos. O pânico tomou conta da sala. "O que você está fazendo aqui?" gritou a avó, o rosto dela pálido de susto. "Preciso avisar vocês." A mulher começou, mas antes que ela pudesse terminar,
Um brilho cortou o ambiente. Era a luz da caixa mágica que a mãe de Lucas segurava, pulsando e crescendo em intensidade. A sala se tornou um turbilhão de cores e sombras. Lucas, você precisa entender. Sua essência é mais poderosa do que imagina. Você não é apenas um menino. Você é... As palavras foram interrompidas por outra explosão de calor e o chão começou a vibrar. Cuidado! Ana gritou, puxando Lucas para trás. Mas ele estava fixo naquele lugar, preso na revelação. Você tem que se conectar como... que você realmente é. Num instante, a sala foi engolida por uma luz intensa. Ana fechou os olhos e, quando os abriu novamente, tudo havia mudado. Estavam em um ambiente que parecia um sonho. Cores vívidas sob um céu iridescente. As paredes pareciam feitas de cristal. Assustadores monstros se formavam a partir da fumaça que antes era o carro. Não pode ser! Murmurou a avó, olhando em volta. No meio do caos, Lucas olhou para a figura à sua frente. Ele havia mudado. Não era mais apenas um garoto pequeno. Agora havia uma aura ao seu redor, um brilho que emanava força. Você sempre foi o escolhido. Agora você precisa agir, disse a mulher que se dizia sua mãe. Mas a voz dela agora era um eco distante. O pânico e confusão invadiram a sala, enquanto cada um lutava contra as revelações. Entenda, Lucas! O que você é a chave para libertar todos nós. Você precisa se lembrar! Gritou a irmã da avó, agora mais intensamente. Neste momento, tudo desmoronou. A verdadeira natureza de Lucas não era apenas o que ele pensava. Ele era mais do que um menino autista com um dom. Sua linhagem era cheia de segredos, um poder que poderia mudar tudo. E esses misteriosos e sombrios perseguidores estavam mais próximos do que nunca. O chão sob eles tremia. Uma energia pulsante preenchia o ar. O que poderia dar errado? O que eram realmente esses seres que estavam atrás deles? E mais importante, como? Lucas poderia controlar esse poder que agora parecia tão real? Uma única pergunta pairava. Até onde eles iriam para proteger sua essência? A verdade estava prestes a ser revelada, mas neste momento, a única certeza que tinham era de que tudo o que conheciam estava prestes a mudar. Ana sentia o coração bater descompassado. As figuras distorcidas ao seu redor formavam uma tempestade de emoções. A mulher, que antes era apenas uma lembrança apagada, agora se tornava o centro do caos. Lucas, agora com aquela aura luminosa, soltou um grito que ecoou, ressoando em cada canto da sala mágica. Vocês precisam mudar agora! A voz dele reverberou, carregando um poder que ninguém esperava ver. Era como se o próprio universo estivesse ouvindo e se preparando para agir. Ana, sentindo a tensão crescente no ar, percebeu que não havia como voltar atrás. O que estava em jogo era muito maior do que eles podiam imaginar. Nesse momento, a mulher que dizia ser a mãe de Lucas sorriu, mas seus olhos tinham um brilho de dor e arrependimento. Lucas, a escolha é sua. Você pode confrontá-los e escolher seu destino ou será consumido. As palavras dela cortaram o ar como um fio afiado. O ambiente começou a tremer. As sombras, projetadas nas paredes, dançavam, como se estivessem vivas. O poder de Lucas estava despertando, e Ana sentia isso, como um calor que a envolvia.
Você é mais forte do que pensa, ela gritou, cheia de encorajamento. E assim, Lucas começou a se concentrar. A figura encapuzada fez um movimento e as sombras ganharam forma. Eram monstros, criaturas que pareciam ter saído de um pesadelo. Elas se aproximavam e o pânico tomou conta do lugar. Eles estão chegando! Exclamou a avó, olhando para Lucas com um misto de orgulho e medo. Estamos com você! E enquanto os monstros avançavam, Lucas fez algo que ninguém esperava. Ele levantou as mãos e, com uma voz firme, começou a entoar palavras que ecoaram como um cântico ancestral. Eu sou a chave! Eu não tenho medo! A coragem fluiu dele como uma onda e, em resposta, a luz ao seu redor amplificou. Os monstros hesitaram. Ana viu um brilho nos olhos de Lucas, um poder que havia se escondido por tempo demais, agora se manifestando. Era o chamado para a batalha. Vamos todos, juntos! Gritou, e em um ato coletivo todos se juntaram a ele. A avó, a mãe, até mesmo o pai, que ainda estava confuso. Cada um, com suas vozes carregadas de emoções, uniu-se. O poder deles pulsava, formando um escudo de luz ao redor. Os monstros excitaram, e a atmosfera começou a mudar. O espaço se distorcia sob a força coletiva, até que em um último grito estrondoso, a luz explodiu, envolvendo tudo em um brilho ofuscante. E então, silêncio. Quando a luz se dissipou, estavam em uma sala normal novamente. A fumaça do carro se dissipara e o calor do fogo havia desaparecido. Lucas estava a salvo, mas a sensação de que algo ainda estava por vir pairava no ar. Ele olhou em volta, meio atordoado, mas determinado. A família se reuniu em um abraço, chorando e rindo ao mesmo tempo. Reconectando-se, curando-se. Ana sorriu ao ver aquele momento de união. Mas ao olhar para Lucas, ela percebeu que a batalha era apenas o começo e que muitas perguntas ainda estavam sem resposta. Houve muitos sacrifícios, murmurou a avó. E todo mundo assentiu, percebendo a verdade naquelas palavras. As próximas etapas na jornada de Lucas seriam cruciais. Precisamos nos preparar para o que vem a seguir, Ana sussurrou. E embora o perigo estivesse distante, a sensação de que sombras ainda espreitavam no horizonte não desapareceu. O coração dela pulsava com esperança e um misto de desejo de proteger Lucas e saber a verdade completa. O futuro era incerto, mas uma coisa era certa. Juntos, eles enfrentariam qualquer desafio que surgisse. E a história deles e a cena da batalha havia apenas começado. Agora, se você chegou até aqui, eu tenho um pedido urgente. Você precisa se inscrever agora no canal. Não perca as histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que nós continuemos juntos nessa jornada incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Quero saber tudo o que você está pensando. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e fazer parte dessa comunidade incrível.